Fala galera, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Victor Alexander e aqui a gente fala de fisioterapia de uma maneira descomplicada. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o estetoscópio. Quais foram que eu já usei, se eu acho que tem algum tipo de diferença, qual que eu acho que vale a pena ser comprado aí durante a graduação. Lembrando que esse vídeo aí é falando um pouco sobre a minha experiência usando alguns modelos aí que a gente encontra no mercado. Então eu queria dar uma dica aí para vocês. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar um pouco o estetoscópio, do que ele é composto e para que ele serve basicamente. Eu tenho aqui comigo um estetoscópio. E a primeira parte do estetoscópio é o conjunto campânula e diafragma, que é esse conjunto aqui. Geralmente eles são feitos de metal e compõem aí uma campânula que é onde vai acoplado o diafragma, que é essa películazinha aqui, que geralmente é feita de PVC. É uma película que vai entrar em contato com a superfície corporal e vai transmitir através dela aí alguns sons característicos e esperados para aquela região. E em casos de algumas patologias, outros sons vão ser transmitidos naquela região, o que vai ser possível aí nos guiar durante o diagnóstico. Você pode encontrar uma campânula simples ou dupla. Geralmente as campânulas duplas você pode ter uma gama maior, por exemplo, de variações, porque você pode inserir alguns acessórios aqui que vai lhe auxiliar, por exemplo, para você poder escutar algumas frequências mais agudas ou algumas frequências mais graves. Vai lhe auxiliar também no tipo anatômico que você vai utilizar, se é em criança, se é em adulto ou em pessoas mais idosas. Então, a depender do tipo de campânula e diafragma que você utilizar aqui, vai facilitar esse trabalho. Além disso, ele é composto também por esse tubo. É um tubo, geralmente de um material emborrachado ou silicone. As hastes de metal e as olivas também, que são feitas ou de PVC, ou de silicone, ou de material emborrachado. Essa parte ela é de extrema importância, pois é através dela que o som vai ser conduzido, vai ser transmitido até os seus ouvidos. Isso pode lhe dar uma maior qualidade sonora ou uma menor qualidade sonora, a depender de como é construída, a depender de que material foi utilizado na construção. Geralmente, os tubos, esse aqui, vermelho, ele pode ser simples ou duplo. No caso desse aqui é um tubo duplo, porém eu acho algumas vantagens ter o tubo simples. A primeira vantagem do tubo simples eu acho que é a estética e a facilidade para guardar. Porque como é menos material para você ter que dobrar, colocar numa mochila, colocar numa bolsa, como é menos material, você ocupa menos espaço. Então, lhe dá um maior conforto. Ele é mais prático nesse sentido de você poder guardar. Também é menos material para você carregar, né? Então, isso aqui fica mais pesado, você carregar isso o tempo todo. Imagine um plantão de 12, 24 horas. Você com isso no pescoço ou com isso no bolso, chega a incomodar, né? Se for um material pesado, se for um estetoscópio um pouco mais cheio de coisa. Então, por exemplo, no bolso do jaleco, quanto mais material, mais volumoso fica ali no bolso do jaleco, e isso chega a incomodar algumas vezes. Outra vantagem também é a questão estética. Eu acho o tubo simples ele mais estético, mais bonito do que o tubo duplo. E no caso do tubo duplo, tem uma desvantagem que, por ser um tubo duplo, isso aqui se movimenta. E esse movimento gera um atrito aqui entre os tubos, vai gerar alguns ruídos que no início, né, para quem está aprendendo a escutar, pode ser um pouco incômodo ou pode ser confundido durante a escuta aí. Esses ruídos você achar que é algo vindo do paciente e simplesmente é o atrito gerado entre um tubo e outro. A questão das hastes e das olivas, que são removíveis, você consegue remover para fazer a limpeza e também para você trocar, né, em caso de algum tipo de defeito ou caso incomode no seu ouvido aí. Dentro de alguns modelos vem algumas opções maiores ou menores para que você possa, né, ter um melhor encaixe no seu ouvido. Então você consegue manipular isso aqui, você consegue trocar algumas dessas peças. Mas então, a diferença entre os estetoscópios? Não sei. Sim,
E não, é uma coisa muito subjetiva e vai de cada um a se adaptar. Cada um pode escolher a maneira que mais lhe agrada, porque é um objeto pessoal e que você vai utilizar grande parte da sua carreira profissional, né? Durante sua carreira inteira você vai utilizar esse instrumento aí para guiar nos seus diagnósticos. Então, é um instrumento importante e que você saiba utilizar da maneira correta e de uma maneira que seja confortável, que seja agradável para você. Eu já utilizei alguns modelos de estetoscópios. Alguns eu senti algumas leves diferenças, outros eu não senti tanta diferença. O primeiro estetoscópio que eu vi diferença foram os estetoscópios da Bic. Algumas pessoas falam que o estetoscópio da Bic são ruins ou são baixos demais. Outras falam que gostam, que conseguem escutar muito bem. Eu utilizei dois modelos da Bic. Um eu conseguia escutar bem e outro nem tanto. Realmente, um dos que eu utilizei da Bic tinha uma característica um pouco mais baixa, era um pouco mais difícil ao escutar com esse estetoscópio. O mesmo modelo, porém, um eu conseguia escutar muito bem, outro eu não conseguia escutar tanto. Eu não sei se tem alguma diferença de construção de um para o outro, ou de material, ou se um era falsificado, outro é original. Eu não sei dizer se isso procede, mas tinha algum tipo de diferença. Então, eu não observei nenhuma diferença significativa entre o Lithium e o Premium, na minha percepção. Lembrando que eu estou levando em consideração a minha experiência e os estetos que eu utilizei durante o período aí de graduação. Pode ser que tenha diferença, de fato pode ser que tenha diferença. Algumas pessoas já me contaram que tem uma diferença, que só consegue escutar ou com um tipo ou com outro, enfim. Pode ter algum tipo de viés, conceito aí mercadológico, algo do tipo. Porém, no meu dia a dia não observei nenhuma diferença entre os dois. Pode ser que tenha diferença, pode ser que tenha sim diferença entre os dois, porém foi uma coisa que eu não consegui perceber. E isso me fez levantar algumas questões também, né? O porquê que não teria diferença. Quando você começa a utilizar alguns estetoscópios, você tem dificuldade no começo. No começo é muito difícil você encontrar alguns tipos de ruídos específicos, você conseguir encontrar alguns sons em algumas regiões anatômicas. Então, no começo, quando você está aprendendo, é bem difícil. Porém, com o passar do tempo, você vai ganhando experiência e você vai se adaptando também ao seu estetoscópio. Então, você consegue, né, pegar aí a manha do seu equipamento e você acaba, né, tendo ali todos os jeitos, você acaba utilizando de uma melhor forma o seu esteto. Então, você acaba não reparando muita diferença porque a sua experiência aumentou e você também consegue utilizar de uma maneira melhor o equipamento que você tem. Então, foi uma das coisas que eu pensei, que é o caso da adaptação. Você acaba não vendo muita diferença, porque você também já treinou bastante o seu ouvido, então qualquer ruído que você percebe, ali você já tem uma noção do que aquele ruído quer te dizer, então você acaba se adaptando muito bem ao equipamento. É que nem um músico. Quando alguém, né, vai aprender a tocar um novo instrumento, no começo é muito difícil perceber os sons, mas com o tempo você vai pegando o jeito, vai pegando as frequências, né, das notas, e isso vai ficando natural, naturalmente você incorpora os sons do instrumento. No estetoscópio é a mesma coisa. Quanto mais você tem prática, quanto mais você escuta sons diferentes, você vai se adaptando e aquilo vai sendo naturalmente introduzido. E quando você escuta novamente, você já tem aquilo gravado na sua memória ali. Você acaba ganhando agilidade na escuta quando você já tem isso internalizado, naturalizado. Então, acaba facilitando muito na prática quando você começa a ganhar experiência e quando você utiliza, né, durante as suas práticas, principalmente em épocas de estágio, em atendimento com os pacientes, você começa a ter contato com os novos sons. Quando a gente está na graduação, nos primeiros anos, a gente tem as práticas com o estetoscópio, geralmente entre os colegas. E na maioria dos casos, os colegas são saudáveis, são pessoas que não apresentam nenhum tipo de ruído adventício. E é bem difícil a gente escutar durante esses primeiros anos algum som patológico.
a não ser que em algum colega apresente algum caso assim, mas é bem raro de acontecer. A gente só vai conseguir mesmo perceber esses sons em pacientes quando a gente for para o contato, né, no dia a dia. Então, isso acaba sendo um diferencial durante os atendimentos, porque quando você escuta aquele ruído que nunca antes você teve contato, aquilo fica muito marcado na sua memória, e quando você escuta novamente, você já tem praticamente certeza de que aquela condição está acontecendo novamente. Não é só uma questão de equipamento, mas é uma questão também, né, pessoal, você acaba se adaptando aos sons também. E sobre o custo-benefício? Alguns estetoscópios são baratos e outros são bem mais caros, chegando a custar aí às vezes 10, 20 vezes o valor de um mais barato. Eu particularmente usei durante a minha graduação todo um estetoscópio premium e ainda utilizo ele. É um estetoscópio bom, você vai conseguir aprender tudo que tiver de aprender durante a graduação. Vai ser uma ferramenta muito eficiente para você utilizar com os pacientes. Você vai conseguir escutar toda uma gama de ruídos, tanto em questões cardíacas quanto questões pulmonares, tanto em idosos quanto em crianças. É um estetoscópio que atende uma gama de pacientes muito boa e você consegue aprender tudo que tiver de aprender dentro da graduação. Um estetoscópio desse você consegue achar em média entre 50 e 60 reais. E se você fizer um combo aí, né, você consegue achar um combo que vem o esteto, o esfigmo e algumas coisinhas mais, como termômetro, algo do tipo. Vem um combo da Premium que vem algumas coisinhas a mais e você consegue achar por menos de 100 reais. Então é uma proposta muito interessante, principalmente se tratando de graduação, já que boa parte do período de graduação, principalmente nos primeiros anos, vocês não vão ter muito contato com o estetoscópio. Alguma prática ou outra que vai ser utilizado, utilizado de fato para aprender a escutar, para aprender, por exemplo, a aferir a pressão arterial, mas são aulas pontuais. O estetoscópio você vão utilizar com maior frequência nas disciplinas específicas e no estágio principalmente. Então, assim, falando de custo-benefício, o prêmio para mim é o melhor custo-benefício, porque você não vai gastar tanto dinheiro, principalmente no início da graduação, vai lhe atender muito bem e geralmente dentro da caixa dele vem algumas pecinhas que você consegue trocar caso você quebre ou venha danificar, por exemplo, a película ou as olivas, por exemplo, você pode vir a perder. Tem algumas opções dentro já do próprio pacote. Em alguns modelos, por exemplo, do Litman, uma peça de reposição pode vir a custar, por exemplo, quase o mesmo valor de que um estetoscópio novo desse aqui. Mas assim, falando sobre questão de graduação, se você tem condição de comprar um Litman, de comprar um modelo mais caro, mesmo que seja da Premium ou de outra marca, vai em frente, você vai conseguir aprender, você vai conseguir escutar de qualquer jeito, utilizando qualquer um dos dois. Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, deixa um like aí. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a compartilhar, né, mais conteúdos aí e falar um pouco mais sobre a área de saúde e sobre fisioterapia. Então se inscreva aí, compartilhe o vídeo e eu te vejo na próxima. Até mais!